escalou um time alternativo, apesar de vocês treinadores não gostarem desse termo. Mas a derrota por 2-0 em especial foi um mau resultado? Não, nós temos que ser bem frios em análises e apenas temos uma diretriz, e a diretriz ela não vai ser alterada em razão de um resultado. Eu acho que 11 dias apenas de treinamentos e nós teremos 5 jogos em sequência, com 12 dias para que realizemos esses 5 jogos. Então nós, desde o início, já havíamos planejado isso, aliás, desde o ano anterior. Não vamos mudar isso. Eu acho que a equipe não fez um jogo ruim. Fizemos um jogo no primeiro tempo muito brigado, muito disputado, muito físico, tanto São Paulo quanto São Bento. No segundo tempo tínhamos o jogo mais equilibrado, nos fazíamos presentes do meio campo à frente, muito bem posicionados e de repente acabamos tomando um gol numa jogada isolada. Eu não vejo assim nenhuma situação que desespere. Tudo vai ter que ter calma, vamos ter que ter a consciência de que vai ser um campeonato um pouco diferente daqueles que vinham sendo jogados anteriormente. Temos que ter as nossas convicções, acreditarmos acima de tudo, e não é por causa de uma situação ou outra que mudaremos aquilo que havíamos planejado, programado, e que estamos trabalhando com a certeza de que daqui a pouco encontraremos aí o nosso caminho. Dorival, você já explicou esse planejamento, mas o torcedor fica ressabiado pelo futebol apresentado pelo São Paulo e também esperava começar o ano de uma outra forma. Tem esse outro lado também que o torcedor está esperando começar, há muito tempo começar bem o ano e começa com uma derrota. Olha, eu acho que o mais importante é você finalizar o ano bem, finalizar o campeonato bem. Então a nossa preocupação é essa. O torcedor pode ter tranquilidade que tudo que está acontecendo está dentro de um planejamento e nós estamos trabalhando com a certeza de que estamos fazendo as coisas corretas. Eu acho que você justificar uma situação por causa de um resultado, em razão daquilo que tem acontecido no ano anterior, eu acho que deu para o torcedor são paulino conhecer a nossa maneira de trabalhar e podem ter certeza que tudo que está sendo feito de uma maneira planejada, programada e com convicção. Então só temos tranquilidade. Iniciamos o campeonato mal? Ótimo, não tem problema. Reconheço que deveria e poderia ter sido de uma outra forma, porém eu acho que as circunstâncias de tudo que tem acontecido e a maneira como o campeonato será jogado, eu acho que nós estamos fazendo a opção correta e acredito muito naquilo que foi desenvolvido pela nossa equipe de trabalho e que vai ser seguida à risca até o momento que encontremos aí as melhores condições de todos os jogadores. Dorival, é evidente que é uma garotada, tem muita coisa para maturar, mas existe alguma preocupação em relação à exigência do Campeonato Paulista quanto ao que esses garotos podem te oferecer em termos de alternativa de elenco para aquilo que no próximo domingo muita gente espera que já seja quase que muito próximo do ideal, com a estreia de alguns jogadores que são os principais reforços? Muito próximo do ideal, com apenas 12 dias de trabalho é impossível que isso aconteça, ninguém é mágico. Isso não vai acontecer com nenhuma equipe. Nós podemos até poderíamos ter tido aqui hoje um 3-0 a nosso favor, um 4-0, ou tomarmos um 3-0, que não seria o fim de todos os problemas e nem tampouco as soluções encontradas assim de uma maneira imediata. Eu acho que nós temos que ter equilíbrio. O resultado vocês viram como aconteceu. Eu acho que a equipe ela teve um bom posicionamento, teve a postura de uma equipe que foi pelo menos trabalhada ao longo desse pouco período, porém muito bem aproveitado. O resultado não aconteceu, temos que ter consciência, mas acima de tudo a dignidade de reconhecermos que o caminho inicial vai ser um pouquinho difícil, mas quem sabe o caminho final talvez seja um pouco diferente e de repente muito próximo daquilo que aí sim o torcedor gostaria de ver, porque com 11, 12, 15, 20 dias o torcedor não vai ver muita coisa diferente não. Ele vai ter as mesmas dificuldades que nós teremos e que todas as equipes que terminaram o ano jogando até dia 5 ou 6 de dezembro terão.
pedindo até um pouquinho mais, me parecia, de animação, de dedicação do time ali em campo. Eu queria saber o que você achou que faltou para esse time que você montou, esse time, de certa forma, alternativo, cheio de jovens. O que faltou para esse time? Faltou que, no momento que nós tínhamos a partida controlada, nós tivemos naturalmente um erro que ocasionou um gol. E a partir daí começamos a botar a bola no chão novamente. E num segundo momento, muito próximo daquilo que tem acontecido no primeiro gol, acontece o segundo. Eles tiveram méritos, foram muito felizes nos dois lances que aproveitaram. Foi um aproveitamento quase que 100%. Foram cirúrgicos, né, nas duas oportunidades que tiveram. Mas eu acho que aquilo que nós falávamos, nós acreditamos numa situação, colocamos em campo uma equipe que nunca atuou, conscientemente, estamos dando um período um pouquinho maior de trabalhos à nossa equipe que está fora e de repente isso possa ser importante num médio e curto prazo. É tudo que eu espero que aconteça. O início poderia ter sido melhor, sim, eu reconheço, porém acho que nós temos que ter consciência e os pés no chão, que muita coisa ainda possa melhorar. Dorival, individualmente, que análise que você pode fazer dos 5 garotos que participaram, os 4 que começaram e o Cipriano que entrou no segundo tempo, e para o final de semana você já imagina colocar alguém mais experiente que está treinando, alguém já pede passagem em termos físicos? Vamos aguardar aí a movimentação da semana. Eu acho que os garotos, de um modo geral, foram bem, alguns se apresentaram um pouquinho acima do que outros, mas eu acho que é muito cedo ainda, apenas uma partida, poucos períodos de treinamento, e eu saio muito satisfeito porque pelo menos fisicamente o nosso time igualou aquilo que o São Bento apresentou. E tinha o jogo, volto a frisar, o jogo muito bem controlado no segundo tempo, até o momento que acabou sofrendo e naturalmente não teve talvez forças aí sim para uma recuperação. Mas eu vi coisas boas acontecendo, alguns garotos aí com a oportunidade podendo aparecer e de repente possam vir a serem confirmados aí num curto espaço. Eu acho que é isso que nós desejamos. O resultado é natural que nos incomode, mas nada que faça com que percamos a nossa linha de trabalho e as convicções que nós temos. Durante a semana mantém os garotos? No final de semana joga a equipe que ficou trabalhando hoje no centro de treinamento, inclusive alguns desses que estavam no banco, que trabalharam e que no final de semana estarão em campo. Michael, você falou sobre os garotos e o lance foi infelizmente talvez do seu jogador mais experiente de linha. O Michael perdeu a bola no meio campo. Não dá para julgar, lógico, por uma só bola. Mas ali foi um erro, ele estava de certa forma abalado, chateado com perder aquela bola no meio campo. É natural que fique e nós não podemos jogar a culpa em cima do lance. Poderíamos ter tido ali uma cobertura, de repente. Falhamos em outras situações também. Então, eu acho que o futebol é coletivo e não tem como você... Ele se esforçou para que tivesse um bom domínio de bola. Quando ele conseguiu o domínio, a bola entrou um pouquinho. O resto tomou e foi muito feliz na jogada individual, que foi toda a preparação para o cabeceio final. Mas o que eu vejo é de um modo geral, o que a equipe produziu. E nós tivemos coisas boas. Um time que já joga junto há muito tempo, São Bento nós conhecemos, o Paulo está aí há um longo período e sempre fazendo grandes trabalhos. E nós temos que reconhecer que o São Bento teve muita competência. Se no primeiro tempo foi um jogo muito feio, muito físico, muito disputado, muito brigado, sem troca de passe, no segundo tempo já tinha uma outra característica e o São Paulo estava começando a se impor até o momento que sofreu o gol. Mas, eu volto a dizer, são coisas que acontecem, principalmente no início de temporada. É um fato que a colocação correta não seria um fato natural, porém mas nós temos que trabalhar para que assimilemos rapidamente, melhoremos tudo isso que foi apresentado, porque nós temos potencial para que isso aconteça. No sábado você pretende também contra o Novo Horizontino fazer a alteração no gol? O goleiro vai ser o Sidão ou você pretende colocar outro? Não, o Sidão é o goleiro titular e o Jean ainda está finalizando a preparação dele. O São Paulo mais uma, Fê? Não. Seria só a última, então. Dorival, então, quando você diz que é um time diferente no final de semana, pode entender, então, Diego Souza, Anderson Martins, Petros, Jusilei,
Que aí o Cueva, porque aí é que eu digo, esse próximo do ideal, quando eu quis dizer, não era te cobrando se o time já jogar, mas no papel o ideal que você espera. Primeiro que Cueva, Diego e Anderson chegaram muito tarde. Então eles vão finalizar a primeira fase aí de treinamentos justamente na segunda ou terça-feira. Tá? Então, eles, naturalmente, eu já estou respondendo que eles estarão fora da partida. A equipe que ficou trabalhando é a equipe que vai a campo no sábado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Olival. Tem